Abra sua Bíblia, aleluia, na carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler, enquanto eu vou lendo, eu vou fazendo a explanação. Então nós não vamos ler o texto todo agora, nós vamos ler do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 25 do capítulo 1, e depois do capítulo 2 do versículo 1 ao 3. Não se preocupe que serão 28 versículos, mas nós faremos de forma expositiva, e você não vai perceber então que você leu todos esses versículos e que você foi ministrado na palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós já temos a sua visitação em nosso meio. O Senhor já recebeu a nossa adoração. O Senhor foi glorificado aqui através dos nossos louvores. O Senhor recebeu toda a honra e toda a glória. E agora eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja tocando em cada coração, que nenhuma pessoa que entrou aqui nessa noite possa se fechar à tua palavra, que nenhum coração aqui fique resistente à tua palavra, que haja liberdade e libertação neste lugar. Nós repreendemos a todo espírito maligno que possa tirar a atenção, que possa estar trazendo confusão de pensamento. Nós dizemos agora: saia em nome de Jesus. Neste lugar o maligno fica cego, surdo e mudo, porque aqui só o Espírito Santo de Deus é que tem liberdade para falar e para ser ouvido. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém. Carta de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu essa carta mais ou menos no ano de 65 da era cristã, ou seja, no ano 65, 30 e poucos anos depois que Jesus havia morrido. O apóstolo Pedro já estava na iminência também de ser morto, e ele escreve essa carta. Muitas coisas divergem, mas provavelmente ele estava em Roma, já no final da sua vida, e ele escreve esta carta e a sua segunda carta. E Pedro está escrevendo para um povo, uma igreja perseguida, uma igreja sofrida. Pedro está escrevendo esse texto a uma igreja que não estava vivendo o que muitas vezes nós ouvimos nas pregações de pastores que dizem: não, se você vem para Jesus, você vai viver, a sua vida vai ser toda mudada e você não vai ter mais problemas, você não vai enfrentar mais dificuldades, você não vai ter mais tribulações, não vai te faltar mais dinheiro. Não é essa mensagem que a Bíblia, a palavra de Deus, nos transmite, e não era essa a realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo naquele momento. No ano 64, um imperador louco chamado Nero, imperador romano chamado Nero, tocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Então essa igreja estava sendo perseguida, muitos cristãos sendo mortos, perdendo as suas casas, perdendo as suas famílias, perdendo os seus filhos, porque estavam sendo culpados, estavam sendo condenados por terem ateado fogo em Roma sem ter feito isso. Era mentira, não era verdade, mas o imperador Nero fez essa calúnia. E então era nesse contexto. E olha como que Pedro começa escrevendo a sua carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Olha aqui como é que Pedro se refere àqueles irmãos: peregrinos dispersos. Esses nomes aqui, Galácia, Capadócia, são cidades, são regiões, lá das regiões do Oriente, lá naquela região que hoje é a Turquia Oriental. Então é naquela região lá da Turquia, do Irã e do Iraque, da Ásia ali, né? Então pegando um pouquinho da Europa, essas regiões aqui que são faladas nesse ponto do mundo. E Pedro então está dizendo aos peregrinos dispersos. O que significa? O que Pedro está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que aqueles cristãos, eles estavam de passagem,
estavam peregrinando, e eles haviam sido dispersos na dispersão, nessa confusão de persegue, mata cristão, vão prender os cristãos cometeram o crime de tocar fogo em Roma, e aquela perseguição dos romanos, a perseguição dos judeus, os cristãos estavam vivendo então como peregrinos dispersos, eles estavam como se fossem espalhados e sem rumo, sem uma casa, sem uma pátria. E o apóstolo Pedro então declara sobre a vida deles: graça e paz, a graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor Deus sejam multiplicadas sobre a sua vida. E o apóstolo Pedro começa a falar sobre algo muito interessante, a partir do versículo 3, algo que eu quero compartilhar com você. Eu gostaria de dizer para todos os irmãos que nós não vamos falar aqui sobre religião, nós não vamos falar sobre igreja, nós não vamos falar sobre doutrina, nós estamos falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E neste texto, o apóstolo Pedro traz a compreensão do que é ser salvo por Jesus, do que é receber esse presente da salvação, e de quais são as mudanças ou as transformações que acontecem no estilo de vida da pessoa que realmente é alcançada por Jesus Cristo e que realmente é salva por Jesus. Nós não estamos falando aqui da pessoa que foi para uma igreja e se batizou. Esse ato, essa atitude de se tornar membro de uma igreja não caracteriza um salvo, não caracteriza alguém que foi alcançado por Jesus Cristo. Muitas vezes caracteriza a membresia de uma igreja, mas não o caracteriza. As características, o estilo de vida, as atitudes de uma pessoa que realmente é salva por Jesus estão nesse texto, e nós vamos verificar, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 3: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só, primeiro, Pedro está dizendo aqui, a salvação, a regeneração, a redenção dos nossos pecados, é um presente de Deus. A primeira coisa que Pedro trata é isso, é um presente. O versículo 3 está dizendo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, Ele garantiu esse presente para nós. Pedro está dizendo que esse presente, a fonte dele, não é o quanto você faz as coisas certas, não é o quanto você é bonzinho, não é o quanto de boas obras você realiza, não é o quanto de esmolas você dá. Pedro está dizendo aqui que esse presente, a fonte, a origem desse presente é o próprio Deus, ela vem de Deus, é Deus que nos elegeu, é Deus que nos escolheu, e Ele trouxe esse presente para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não é uma obra, nem uma doutrina humana, isso não foi criado por igrejas, essa ideia não foi inventada por uma igreja, essa ideia foi revelada, foi inspirada ao apóstolo Pedro, pelo nosso Deus, e Ele realizou em Jesus Cristo. A natureza dessa salvação, Deus nos regenerou para quê? Para que você é salvo? Para que você foi chamado? Para que você foi escolhido? Para que você foi eleito? Para que você foi encontrado? Pelo amor de Deus, pela obra salvadora de Jesus Cristo. Para quê? Essa é a natureza. Ele nos regenerou. Para quê? Ele nos transformou. Para quê? É isso que nós vamos ver. Ele queria fazer uma transformação, Ele quer fazer uma transformação na sua vida, nas nossas vidas. Essa obra foi feita por meio de quem? Está respondido aqui também nesse versículo, por meio de Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, diz o apóstolo aqui. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então essa é a fonte e a natureza da salvação. A fonte é Deus, Deus nos amou
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A natureza dessa salvação, a natureza dessa obra de Deus, é para nos salvar em Jesus. Ele realizou através de Jesus Cristo. Versículo 4: para uma herança que jamais poderá perecer, jamais poderá ser maculada, ou jamais irá se perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Essa herança é uma recompensa. Esta salvação, essa obra feita por Deus, através de Jesus Cristo por nós, traz uma recompensa para nós. E só que eu quero dizer para você que essa recompensa não é aqui. E Pedro estava escrevendo para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam entendendo, aquela igreja do Senhor Jesus estava entendendo que não podia esperar a recompensa aqui nesse mundo, porque eles estavam sofrendo, eles estavam perdendo as suas casas, eles perderam os seus bens. Então como é que eles podiam esperar recompensa em dinheiro? Como é que eles podiam esperar recompensa em propriedades? Porque eles estavam perdendo tudo, e muitos estavam perdendo o bem mais precioso de um ser humano, que é a vida física. Mas eles estavam entendendo, e Pedro mostra nessa carta, e o foco de Pedro é falar sobre a esperança, e você viu falando sobre a esperança viva, que mesmo no sofrimento o cristão tem uma esperança viva. Só que não é aqui. Essa herança é a nossa firme e certa esperança de que nós seremos glorificados e viveremos no céu. É essa a nossa esperança. Se você não entender isso, se você não conseguir entender isso, que a salvação não é para você, eu fui na igreja, entendi o que é ser salvo por Jesus, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, levantei a mão, me batizei e agora eu estou salvo, então eu vou me sentar e eu vou curtir essa salvação. Se você não entender que a recompensa, que a herança que nós temos não está aqui nessas poltronas, a herança que nós temos não está aqui neste prédio, a herança que nós temos, a certa esperança que nós temos é nos céus. Nós somos peregrinos. Pedro começa escrevendo dizendo isso: vocês estão passando por aqui, vocês estão peregrinando por essa terra. A esperança de vocês não está neste lugar. Não coloque a sua esperança nas suas coisas, não coloque a sua esperança nas pessoas, porque a salvação para você vai ser cumprida não aqui, vai ser cumprida nos céus. É isso que o apóstolo está falando. Essa herança vai ser, nós vamos ganhá-la na nossa pátria. A sua pátria não é aqui. A nossa pátria, os salvos por Jesus não tem pátria na terra. A nossa pátria, os salvos por Jesus, tem uma pátria celestial, tem a esperança certa de que uns dias estarão no céu com Jesus Cristo, reinando em glória. É isso que o apóstolo está dizendo aqui nesses versículos. E o apóstolo fala no versículo 5 agora, sobre a segurança. Ele fala sobre a fonte da salvação, sobre a natureza da salvação. Ele fala a herança que nos está proposta. E no versículo 5 ele diz que mediante a fé nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Peraí, mas eu não estou salvo? Pastor, agora o senhor botou uma dúvida na minha cabeça. Eu estou salvo, pastor? Eu estou salvo. Sim, eu sou salvo. Se você perguntar para mim: pastor, você está salvo? Estou salvo. E eu gostaria que todos aqui tivessem a certeza de sua salvação. Salvo do quê? Salvo da morte. Mas da morte física? Não, todos vamos morrer fisicamente. Mas salvos da segunda morte. Porque aqueles que não conhecem o Evangelho, aqueles que não conhecem a salvação em Jesus Cristo, morrerão uma vez fisicamente e a segunda vez espiritualmente. São duas mortes em uma. Essa é a realidade que a palavra de Deus nos ensina. É isso que está escrito aqui. E o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Vem cá, você é salvo? Sim.
Só que eu gostaria de dizer para você que dentro desse contexto do texto, porque o apóstolo fala assim: vocês estão protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. O que Pedro está falando aqui? No tempo da segunda vinda do Senhor Jesus. Como é que funciona então? Essa salvação vai ser revelada no último tempo, na segunda vinda de Jesus Cristo. O que significa isso? Nós podemos afirmar, baseado na palavra de Deus e nesse texto, que nós estamos salvos, que nós estamos sendo salvos e que nós seremos salvos. Nós estamos salvos. Nós que aceitamos Jesus, que recebemos a salvação em Jesus Cristo, nós estamos salvos. E na justificação de Jesus, nós estamos salvos da condenação do preço do pecado. Justificação, meus irmãos, significa o seguinte: quando Jesus morreu lá na cruz, e ele gritou assim: tudo está consumado. O que ele quis dizer? Tudo foi pago. Jesus nos justifica, Jesus nos regenera. Quando Deus olha para mim, olha para você, cometendo algum pecado, se fosse sem a justificação da salvação, Deus ia dizer assim: esse está condenado, vai morrer. Mas quando Deus olha para mim, e eu tenho Jesus em mim, e Jesus me justifica, Deus olha para mim e diz assim: esse foi comprado pelo meu Filho Jesus Cristo. Esse tem libertação, esse tem oportunidade de se justificar diante de mim. Se ele se arrepender, se ele confessar e pedir perdão, ele será justificado e perdoado. Então nós estamos sendo salvos referente à justificação em Jesus Cristo. Nós somos salvos da condenação do pecado. Romanos 8:1 diz: mas agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles que foram alcançados pela salvação em Jesus Cristo. Então nós estamos salvos, mas nós também estamos sendo salvos referente à nossa santificação. Enquanto nós caminhamos por esse tempo, enquanto nós andamos aqui com Jesus, nós estamos sendo santificados, nós estamos vivendo a santificação, porque o Senhor Deus diz, e o apóstolo Pedro repete, porque o nosso Deus é santo, e todos aqueles que o seguem, todos aqueles que o adoram devem ser santos. E eu quero explicar, porque muitas vezes nós confundimos. Existe uma certa má interpretação da palavra santidade, da palavra ser santo. Nós fomos contaminados por uma visão dogmática e idólatra, de que santo é aquele que faz milagres, santo é aquele que pode estar intercedendo diante de Deus. Mas a palavra santo, que na Bíblia é kadosh, ela significa separado, ela significa aquela pessoa que foi salva por Jesus, foi justificada por Jesus Cristo, seus pecados foram perdoados, mas enquanto ela caminha neste mundo, enquanto ela vive neste mundo, ela está sendo separada para servir a Deus, para viver uma vida diferenciada, para ser separado das coisas que contaminam a sua vida, para se tornar cada dia mais parecida com o seu justificador Jesus Cristo, para ser cada dia mais semelhante a Jesus. Então nós estamos sendo salvos, nós estamos salvos da condenação do pecado. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, mas nós estamos sendo salvos enquanto vivemos neste mundo pela santificação. Nós estamos num processo de salvação, num processo de santificação. E ser santo não é ser melhor que ninguém, ser santificado não é ser maior que ninguém, porque o nosso Deus é santo, Ele é supremo. Mas no processo de santificação, nós somos separados para servir a Deus, para adorar a Deus e para abençoar as outras pessoas. É isso que é santidade. Não é que você seja superior a ninguém nesse processo de santificação, mas é viver uma vida separada, é viver uma vida diferenciada, é ter um estilo de vida diferente do estilo de vida do mundo. Isso é santificação.
Então você está salvo da condenação do pecado, você está sendo salvo através do processo da santificação, e você será salvo referente à glorificação. Você será salvo, mas você ainda não tem o corpo glorificado. O que vai acontecer? Nós estávamos estudando isso na sexta-feira, né? Não dá para entrar nesse mérito da questão. Mas hoje, o apóstolo Paulo, o apóstolo João dizem em alguns textos, João escreve no seu evangelho, depois Paulo escreve em algumas cartas, que Jesus Cristo é o unigênito do Pai. O que significa isso? A sua ressurreição, a ressurreição de Jesus Cristo, foi a única em que o corpo de Jesus foi glorificado. Todos nós vemos várias narrativas na Bíblia sobre ressurreição. Lá no Velho Testamento, o profeta Eliseu, né, ressuscita o filho da viúva de Naim. No Novo Testamento, Jesus ressuscita Lázaro, ressuscita a Talita, a menina, filha de Jairo. Então existem várias narrativas de ressurreição, mas todas as pessoas que foram ressuscitadas por Jesus, elas voltaram a morrer de novo. Elas morreram novamente, elas experimentaram novamente a morte. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo é o unigênito, o único gerado pelo Pai, e Ele é o único que morreu, ressuscitou, e o seu corpo foi glorificado. Jesus então nos mostra como nós seremos quando nós estivermos em glória com Ele, quando nós ressuscitarmos na sua segunda vinda. Aqueles que morreram ressuscitarão e ganharão um corpo glorificado para reinar com Jesus, e aqueles que estiverem vivos serão levados para a glorificação. Todos aqueles que foram salvos por Jesus. Então esse é o processo que nós estamos vivendo. Você está salvo, livre da condenação, você está sendo salvo pela santificação, e você ainda será salvo na glorificação do seu corpo, quando você vai ter um corpo igual ao de Jesus Cristo, glorificado, e você vai viver a eternidade com Jesus. Esta é a obra completa da salvação. Aleluia! Glória a Deus, essa é a viva esperança que nós temos, essa é a firme certeza que nós temos, e por isso que nós regozijamos. O apóstolo Pedro começa dizendo: regozijem-se, alegrem-se, bendito seja o Senhor, que realizou essa obra por nós. Na justificação você está salvo da condenação do pecado, na santificação você está sendo salvo do poder do pecado em te dominar, em te fazer pecar. E na glorificação você será salvo da presença do pecado, porque lá no céu não tem pecado, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem tentação, lá no céu não haverá mais dor. Aleluia! Essa é a firme certeza, e isso deve produzir uma grande alegria da salvação. Isso tem que produzir uma grande alegria, é algo maravilhoso, meu irmão. Isso está a partir do verso 6, se você acompanhar no texto. Nisso vocês devem exultar. Vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aqueles irmãos estavam vivendo sofrimento, provação, eles estavam sendo perseguidos. E você talvez esteja vivendo provações na sua vida. Talvez você esteja sendo perseguido, se não por uma pessoa, você pode até estar sendo perseguido por um espírito maligno. Talvez você possa estar enfrentando perseguições, mas o apóstolo Pedro está dizendo que se você é salvo, se você está sendo salvo, e se você vai ser salvo pela glorificação do corpo de Cristo, você tem que exultar, você tem que se alegrar. Não fica triste não, não fica chorando não, não fica depressivo não. Exulte no Senhor, porque esse pouco tempo de provação acontece para que você fique comprovado, que a fé que você tem é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Ela é genuína e resultará em louvor, em glória, honra, e quando Jesus Cristo for revelado na sua segunda vinda. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Pedro está falando, vocês não viram Jesus. Pedro tinha visto, e ele está dizendo, vocês não viram, mas vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam na alegria indizível e gloriosa. A nossa alegria tem que ser indizível, tem que ser uma alegria esfuziante, tem que ser exultante. Eu quero fazer uma pergunta, meu irmão, você está alegre? Você tem essa alegria do Senhor?
Você tem a alegria da salvação no Senhor? Aleluia, glória a Deus. Ou você perde a sua alegria porque você tem contas para pagar amanhã, ou você perde a sua alegria porque alguém te contrariou, ou você perde a sua alegria porque você está um pouco acima do peso como eu, ou você perde a sua alegria porque você não tem o dinheiro para trocar de carro esse ano. A sua alegria é exultante pela sua salvação, a sua alegria é extasiante, é gloriosa, indizível. Significa, eu não tenho palavras, pastor, para dizer quanto eu sou alegre, mesmo o dinheiro durando até o dia 20, dia 25, né? Hoje é 25, pastor, eu sou alegre, mesmo que o meu dinheiro acabou ontem, mas eu sou alegre. A minha alegria não depende do dinheiro, a minha alegria é a salvação, a minha alegria é a certeza de que eu sou salvo, estou sendo salvo, e eu serei glorificado, teria uma vida no céu, uma vida eterna. Essa vida que vai passar, eu vou viver 80 anos, 70, 80, 90, isso vai acabar, e o que vai ser depois? Depois é a certeza dessa alegria, aleluia. Crente não pode ficar macambúzio, não pode ficar triste não, crente não pode andar, tá difícil, hein? Não pode. Nós temos a verdadeira alegria, a alegria dessa esperança gloriosa, viva. Nós não dependemos de circunstâncias, de situações. O salmista escreve lá no Salmo 51, depois de pecar, depois de fazer um monte de besteira, Davi escreve esse salmo, dizendo que os seus ossos chegaram a se secar quando ele estava em pecado. Ele sentiu se esvair a alegria da salvação, e ele escreve lá no Salmo 51, devolve-me, Senhor, a alegria da minha salvação, porque ele estava no lamaçal, ele estava no buraco, mas ele olha para o céu, ele levanta as mãos e diz, Salmo 51, 12, devolve-me, Senhor, a alegria da minha salvação. E Deus devolveu, e ele voltou a escrever muitos cânticos e salmos. Davi escreveu mais de 3.000 cânticos e salmos ao Senhor. É alegria, mesmo vendo o filho morrer, mesmo sendo apedrejado por Simei, mesmo vivendo perseguição de Saul, Davi tinha a alegria da salvação, que não está atrelada às circunstâncias. A partir do verso 10, o apóstolo Pedro continua falando sobre essa alegria. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, e vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles, aos profetas, foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Pedro encerra dizendo que quem gostaria de estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui, são os anjos. Tem anjo lá no céu que diz assim, poxa vida, eu tenho tanta vontade de fazer como o pastor Alessandro, de poder ir lá e pregar o Evangelho. Eu tenho tanta vontade de fazer como um líder de célula, ou um participante de célula que prega o Evangelho para alguém. Os anjos queriam fazer isso, é o que Pedro diz aqui, revelado pelo Espírito Santo. E Pedro diz aqui que os profetas pregaram isso, desde Gênesis, quando Moisés escreveu o Gênesis, revelado pelo Espírito Santo, Gênesis 3,15, já houve a profecia de que nascido de mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, para esmagar. Gênesis 3,15, depois Samuel profetiza, depois Davi profetiza, depois Ezequiel, Jeremias, Isaías, Obadias, Malaquias, esses profetas profetizaram a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Os profetas falaram dessa salvação, os profetas profetizaram sobre Jesus e a salvação que Ele ia garantir para nós. E essa profecia não foi um plano B não, foi o plano A, porque desde o começo do mundo Deus já planejou isso. Lá em Gênesis, 3º capítulo, Deus já detalhou o plano, é o plano A, não tem plano B, não existe outra alternativa, não existe outro desvio, não existe outro caminho ao Pai, não existe outro acesso a Deus, não tem intermediador, não tem intermediadora, não tem ninguém, somente através de Jesus Cristo nós podemos ter acesso ao Pai.
É o que diz a palavra de Deus. E Pedro está dizendo aqui, o apóstolo Pedro diz: os profetas profetizaram isso para vocês. Eles falaram dessa salvação que viria através do Cristo, através do Messias. E é só quem experimenta essa salvação, só quem experimenta essa alegria da salvação, pode estabelecer, pode dizer: pastor, eu tenho um estilo de vida de salvo. Pastor, eu tenho um estilo de vida daquele que foi salvo por Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você. Salvação não é uma palavra bonita que você ouve aqui dos pastores e que você diz: assim, eu quero essa palavra bonita também. Salvação, como eu já expliquei aqui, o apóstolo Pedro está explicando, não é algo que acontece num dia e acabou. Depois daquele dia você não precisa fazer mais nada, nada mais acontece na sua vida. Existe um estilo de vida para quem é salvo. Como eu mostrei, o salvo, o que é salvo, o que está sendo salvo, o que será salvo na glorificação do último tempo, vive uma vida num outro estilo. E nós vamos para o verso 13, leia comigo. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, ou seja, aqueles maus desejos, aquelas vontades que você tinha antes de ser salvo por Jesus. Quando vocês viviam na ignorância de não conhecer a obra de Jesus Cristo, a salvação. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Como você prova que você é salvo? Eu não estou aqui fazendo medição de quem é mais salvo ou de quem é menos salvo, meus irmãos, por favor, não entendam assim. Eu não estou aqui querendo detectar quem pode estar salvo, quem não está salvo. Isso não é a minha intenção. Eu quero que você entenda que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é uma coleção de regrinhas básicas para você ter uma vida melhorzinha, não. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é baseado em sangue. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é baseado em vida. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a salvação em Jesus Cristo é baseado em transformação de vida. Se Cristo não mudou tudo na sua vida, se Cristo não mudar tudo na sua vida, você está brincando de ser cristão. Você está brincando de seguir a Jesus. Você pode dizer: sim, pastor, eu sou salvo. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que o sim, quando nós dizemos, ou a nossa confiança de estarmos salvos, não trazem as evidências que nós precisamos ter de estar salvos. As evidências na sua vida é que demonstram a sua salvação em Jesus. São as evidências que comprovam e confirmam a sua salvação. Primeiro, do verso 13 ao 16 que nós lemos, os salvos têm que viver em santidade. O texto aqui no verso 13 começa, olha lá, como é que começa? Olha a palavra, portanto. O que significa? Se você viveu toda essa caminhada com Jesus, se você tem a alegria da salvação, se você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se regozija, você se alegra pela sua salvação em Jesus. Portanto, então o que significa? Portanto, todavia, entretanto, é uma consequência. Você precisa preparar a sua mente, você precisa transformar a sua vida, você tem que fazer um corte nas coisas que te levam ou que te lembram as atitudes que você tinha no passado, antes de ser salvo por Jesus. Tem que haver uma ruptura, tem que haver uma quebra, do antes para o agora, do antes para o depois. Ser santo em tudo que fazemos, é isso. Está lá, sejam santos em tudo que vocês fizerem. Eu acabei de ler. Eu já expliquei que santo não é ser perfeito. Santo não é ser intercessor.
Santo é ser separado de tudo que é impuro, de tudo que desagrada a Deus. Santo é ser dedicado a tudo que é bom, a tudo que agrada a Deus. Isso é santidade, isso é processo de santificação. Tudo que for puro, tudo que for santo, tudo que for bom, você deve se dedicar. Mas aquilo que te lembra as suas práticas do passado, aquilo que te lembra quando você vivia na bebedeira, aquilo que te lembra quando você vivia na prostituição, aquilo que te lembra quando você vivia na mentira, quando você vivia na enganação, quando você vivia na fofoca, quando você vivia na maledicência, quando você vivia nas atitudes pecaminosas, você tem que romper com este passado, tem que quebrar, tem que se separar, tem que se livrar disso. São essas evidências, essa evidência da santificação, da mudança, da transformação da sua vida, é que determina, sim, pastor, eu sou salvo, eu estou sendo salvo. São as evidências. Verso 17, além da santificação, além da santidade, devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo. 17 a 21, nós temos que viver em temor e em perseverança. Vamos ler, 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aleluia! O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui nesse texto? Você precisa ter temor a Deus, você precisa perseverar, você precisa estar firme, porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, não foi através de penitência, não foi através de obras de caridade, não foi através de bondade superficial humana, não foi através de sacrifícios humanos, mas não foi através de ouro nem prata. Você não pode comprar isso. Essa graça, essa salvação você não pode comprar, mas foi pago um preço muito alto, foi pago um preço muito grande pela sua vida. Foi a vida de Jesus Cristo, foi o sangue de Jesus vertido na cruz que salvou você. Fala de um preço altíssimo que custou a nossa salvação. Viva com perseverança e com temor, não volte às paixões do passado. Se você volta às paixões do passado, o apóstolo Paulo fala que você está cuspindo na cruz de Cristo. Se você volta a chafurdar na lama, o apóstolo Pedro usa o termo de a porca volta à lama, a porca lavada volta à lama e o cão volta ao seu vômito. A realidade é essa. Se você vira as costas para essa obra da salvação de Jesus Cristo, se você não se entrega totalmente e não vive as evidências da salvação em Jesus, você está desmerecendo o alto preço de sangue de Jesus Cristo por você. E do verso 22 ao 25, o apóstolo Pedro fala que agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade ou toda a carne é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta palavra lhes foi anunciada. Essa palavra está sendo anunciada a você hoje aqui, Igreja de São Gabriel do Oeste, porque esse texto diz que a sua vida, a sua carne, a sua humanidade é como a flor, é como a folha, a relva que murcha, ela murcha e cai a sua flor.
que significa esse texto? Está dizendo que se nós, o apóstolo Paulo diz, todas as coisas passarão. O que vai ficar? O amor, a fé e a esperança. A sua carne vai passar, os meus cabelos caíram, mas a minha voz, tudo vai passar. A nossa vida murcha como a flor. Nós vamos murchando, nós vamos diminuindo, o nosso tempo passa, mas a palavra do Senhor vai permanecer, e essa palavra é fiel. Essa palavra é fiel. Tome posse dessa palavra nessa noite, meu querido. Se você já experimentou a salvação em Jesus, tome posse dessa palavra e produza frutos de arrependimento, produza evidências de salvação na sua vida, e com amor fraternal sincero. Se Pedro falou que o amor tem que ser sincero, é porque existe amor não sincero. Não é ou não é? Existe amor falso. O que Pedro está querendo dizer? Tem que amar de todo o coração. Não é aquele amor assim não, ô irmãozinho, conta comigo, então estou precisando de você agora. Não, mas agora eu não posso, agora eu estou ocupado. Amor sincero, amor verdadeiro, amor incondicional. Essa pessoa não merece o meu amor. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, tem que ser de todo o coração. Não pode ser um amor, pastor Alessandro Zoana, não é um amor de você dar alguma coisa esperando que vai receber algo em troca. Isso não é amor, isso não é amor fraternal, isso é interesse. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, ame, valorize. A certeza da sua salvação passa por essas evidências, por essas peneiras. A santidade na sua vida, o temor e a valorização do sangue de Jesus Cristo, e o amor verdadeiro e sincero a Deus e ao seu próximo. O que Jesus disse? O maior mandamento é esse: ama o Senhor Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Pedro refaz essa palavra. E para concluir, o salvo cresce espiritualmente. Esse estilo de vida não pode ficar parado no tempo. Sou salvo por Jesus, me batizei, me tornei membro da igreja, agora eu sento, eu engordo, eu me alimento bastante, eu sou bastante alimentado e eu fico salvo, sentado e satisfeito. Não. A salvação traz um crescimento espiritual. Capítulo 2, verso 1 a 3, leia comigo. Vamos encerrar com esses 3 versículos. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Aleluia. Livre-se, liberte-se, tire da sua vida toda maldade, que é pensar e fazer o mal contra outra pessoa, ou contra você mesmo. Liberte-se disso, se livre disso. Livre-se de todo engano, que é ser malicioso e mal intencionado contra outra pessoa, contra o seu próximo. Livre-se de toda hipocrisia, que é parecer o que é, mas não é o crente denorex. Livre-se da inveja, desejar o que é do outro, ou ficar triste porque o outro tem o que você não tem. Livre-se disso, liberte-se disso, para você realmente ser salvo, até a volta de Cristo. Livre-se das maledicências, que é o falar mal das pessoas, das outras pessoas, que é fazer fofoca. Livre-se disso. Entenda que Pedro está dizendo aqui que o meu coração e os meus relacionamentos, o seu coração e os seus relacionamentos comprovam se eu estou sendo salvo ou não. É evidência da minha salvação, um crescimento espiritual. O apóstolo Paulo fala, eu estou escrevendo isso para vocês, porque vocês precisam sair do leitinho, vocês precisam comer alimento sólido. Mas Pedro usa aqui a figura da criança recém-nascida para falar sobre outra coisa. E é muito interessante, meus irmãos, porque eu ouço muitos cristãos dizendo assim: pastor, eu não estou conseguindo orar, pastor, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. E Pedro está dizendo aqui que uma das evidências da salvação, que você está sendo salvo na santificação, e que você será salvo na glorificação, é de que
Assim como o bebê, que se não toma o leite, ele fica desnutrido, aquele salvo que não toma o leite espiritual, que não se alimenta espiritualmente, vai ficar desnutrido também, vai ser um crente fraco. Se você não lê a Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus, se você não tem momentos de oração, de intimidade com o Pai, se você não se alimentar dos alimentos espirituais, das disciplinas espirituais, se você não jejuar como hábito para matar as vontades da sua carne, se você não tiver comunhão com seus irmãos na célula, na igreja, se você não visitar uns aos outros para falar das coisas de Deus e não falar dos outros, se você não tem comunhão no Tadel, no treinamento avançado de liderança, se você não tem comunhão nos cultos, se você não participa dos treinamentos, se você não tem alegria em frequentar a sua igreja, em frequentar a sua célula, se você não tem alegria e frequência em dizimar, em trazer ofertas de coração, por entender que é um privilégio viver essa disciplina espiritual, se você não vive a disciplina de evangelizar as pessoas e falar de Jesus uns aos outros, se você não tem a disciplina, o alimento espiritual de fazer ou contribuir para missões, aonde houver necessidade, se você não tem a disciplina espiritual de discipular e cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas, se você não tem a disciplina espiritual de visitar, de apoiar e ajudar aos órfãos, às viúvas, aos dependentes químicos, aos necessitados, e se você não pode fazer algumas coisas dessas, contribua para que alguém possa fazer, você vai ser um cristão anoréxico. Sabe qual que é o problema da anorexia? Não é porque a pessoa não tem comida, a pior coisa que existe é essa doença da anorexia, porque a pessoa tem comida na frente dela, ela está cheia de alimento, ela está cheia de carne, de frutas, de verduras e de legumes, mas ela não tem vontade, ela não consegue comer. E é isso que muitos cristãos estão vivendo, uma anorexia espiritual, porque está cheio de alimento à sua frente. A sua igreja, os seus líderes, os seus pastores produzem alimento para você, trazem a palavra fresca do Espírito Santo, traz a grama relva fresca do Espírito Santo para você pastar verdejante na sua vida, e você não tem fome. A palavra de Deus está à sua disposição. Você tem Bíblia em português, em inglês, em espanhol, em grego, em hebraico, em russo. Tem Bíblias de todas as formas, traduções mais tradicionais, traduções mais modernas, mais fáceis, mais difíceis, com estudo, com explicação, com referências, e você morre de fome e não conhece a palavra de Deus. Anorexia espiritual, com o alimento sobejante à sua frente. Magreza. Pastor, eu não consigo vencer o pecado, pastor. Por quê? Porque eu estou anoréxico, pastor, eu não leio Bíblia. Por que você não está vencendo essa luta, irmão? Porque, pastor, eu não consigo orar. Por que você não melhorou nessa área da sua vida? Por que você não está evidenciando a salvação, meu irmão? Porque, pastor, eu não concordo com o discipulado. Meu irmão, por que você não está sendo cuidado, pastor? Porque eu não falo. Tem comida à vontade. Deus tem posto pastos verdejantes à sua frente, e você está morrendo de fome espiritual. Talvez esteja muito bem alimentado como eu, fisicamente, mas está anoréxico espiritual. As evidências da salvação. Uma das evidências da salvação é você ser como criança que chora pelo leite, que clama pelo alimento, que esperneia para comer, que abandona tudo para se alimentar do leite da mamãe. E você não consegue nem desligar a sua televisão para ter um momento a sós com Deus. Você não consegue nem colocar o descanso de tela no seu celular para você ter um momento com Deus. Você não consegue parar nem um dia de ficar no Facebook ou jogando videogame para ter um tempo com Deus, para ter um tempo com um amigo, para visitar uma pessoa, para compartilhar do amor de Deus com seu amigo de escola, com seu amigo de futebol, com seu amigo de trabalho. As evidências da salvação, para todos nós que um dia temos a certeza, a firme esperança que estaremos glorificados com Cristo, que subiremos para o céu, mas isso não pode ser só para nós, porque o apóstolo Pedro disse: é por um pouco de tempo, o meu tempo vai acabar,
Vai chegar um dia que vocês não vão ter mais pastor Wesley aqui para falar, nem pastor Alessandro, nem pastor Vianney. Vão haver outros que o Senhor Deus está levantando e vai levantar, mas o seu tempo também vai acabar. E o que tem preparado, o que tem ajuntado, o que você tem guardado no banco, o que você tem guardado na sua declaração de imposto de renda, para quem será? Para quem será? Quem vai usufruir disso? Que o Senhor Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite. Que o Senhor Deus possa ter falado profundamente ao seu coração nessa noite. Como eu disse, eu não estou fazendo aqui uma medição de quem é mais ou quem é menos salvo. Eu estou pregando o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Jesus realizou a obra salvadora. Você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você precisa viver as evidências da salvação de Jesus na sua vida. Santidade, temor, perseverança, não desanimar por qualquer coisa, não desistir por qualquer coisa, e principalmente crescer espiritualmente. Nós precisamos nos tornar maduros. Pastor Alessandro pegou semana passada, eu não estava aqui, mas fiquei sabendo, recebi a palavra. Nós temos que deixar de meninices, nós precisamos deixar a meninice espiritual. O escritor de Hebreus capítulo 5 verso 12 diz assim: vocês precisam de alimento sólido, você precisa começar a comer carne espiritual. Por isso que a partir do dia 15, se tudo der certo, nós estaremos fazendo uma campanha de jejum e oração. Se você ainda não pensou em participar, pense hoje, que o Espírito Santo tenha tocado no seu coração, e que você saia dessa inanição espiritual, que você saia dessa anorexia, porque comida tem. Venham todos que querem vida, que querem andar na luz. Alimento tem, a palavra de Deus tem. Essa igreja tem produzido muita fartura de alimento espiritual. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Basta que você abra os seus olhos.